Queridos, nós vamos nos cumprimentar no final, depois da mensagem. Então, aquele momento que nós temos costumeiro de nos abraçar, nós teremos um tempo após a mensagem para poder nos cumprimentar e encerrar o culto em oração. Quero chamar aqui as crianças, apenas os bebezinhos não vão ter aula hoje. Então, as mães que estão com os bebezinhos, nós não teremos aula para os bebezinhos. As demais crianças, tem crianças? Tem. Os pré-adolescentes, surge do nada, assim, né? Queridos, nós temos hoje uma visita especial, deixa eu ver se está ali, eu vi eles entrando. Cadê o Tiago e a da tia? Estão ali. É a primeira vez da Luísa? Então traz ela aqui para a gente orar com a criançada. O Igor com a Raquel não estão aí, né? Eles desistiram, vieram 3 vezes, eu não chamei. Agora não vou também. Está ali o primeiro dia da Luísa. Mais um nenezinho. Está precisando de nenê nessa igreja, né, gente? Vamos orar? Pelo cabelo já deve estar com uns 3 anos. Gente, eu não vou carregar no colo porque não tem 6 meses ainda, tá? Então, vamos orar? Ô Pai, como é precioso, ó Deus, poder ver crianças, ó Deus, participando da Tua igreja, entendendo, ó Deus, que o reino do Senhor é delas, para elas, ó Pai. E assim é tão bom saber que elas estão crescendo na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, sendo trabalhadas com as realidades do Senhor, ó Deus. Então que o Senhor, ó Pai, prepare o coraçãozinho de cada uma delas, para cada vez mais acolher da Tua palavra, e esta palavra gerar vida em cada uma delas, ó Deus. Pedimos a bênção do Senhor sobre os professores, ó Deus, aqueles que estarão cuidando dessas crianças. Peço a bênção, a orientação do Senhor, a unção do Senhor, para que sejam instrumentos do Senhor nessa noite, ó Pai. Assim também queremos agradecer pela Luísa, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de poder vê-la aqui na Tua casa, ó Deus, desde pequenininho, ó Pai, já entendendo, ó Deus, que crescerá com essa aliança com o Senhor, na presença do Senhor, da igreja do Senhor. Abençoa os seus pais, dando sempre cuidado e sabedoria a eles, ó Deus, para que como instrumentos nas Tuas mãos, possa abençoá-la, para que ela cada vez mais cresça na intimidade com o Senhor, e tenha plena certeza ao longo da sua vida, que é o Senhor, ó Pai, o único alvo da nossa existência, de buscá-lo, de adorá-lo, de gozá-lo para sempre, ó Deus. Abençoe essa família cada vez mais, dê sempre do Teu cuidado e do Teu zelo, ó Deus. Obrigado, Deus, por ter a certeza que ela crescerá nos caminhos do Senhor, e que cada vez mais o Senhor firme os seus passos diante do Senhor, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Nós pedimos a Tua bênção, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, pequeno Luísa. Olha o cabelo, rapaz. Quero conhecer você na sua casa, não quero que você esteja aqui, menino. Vou lá, semana eu vou lá. Comeu, agora não está com cólica mais. Amém. Queridos, antes de ir para a mensagem, eu quero dar um aviso para vocês. A nossa igreja está entrando numa parceria com a Missão Mais. A Missão Mais significa Ministério de Apoio à Igreja Sofredora. A igreja espalhada pelo mundo que sofre por consequência das perseguições, das guerras. Nós vemos aí as reportagens na televisão, quem não se lembra daquele nenezinho morto ao lado da praia. Então essa realidade está acontecendo na Síria. E aí, por consequência disso, nós temos refugiados aí fugindo o tempo todo, tentando um lugar para ficar, e é óbvio que aonde eles vão, tem dificuldade para serem acolhidos. E a Missão Mais começou com um ministério de acolhimento das famílias sírias. Então, através de igrejas, eles estão trazendo famílias para morar no país. Hoje pela manhã nós tivemos aqui conosco uma família síria que já mora na nossa cidade há mais de 1 ano. Domingo que vem eles estarão conosco no culto, vão falar um pouco da história deles, vão cantar um cântico aqui na igreja, e nós iremos desafiar a igreja a fazer parte desse ministério.
porque nós olhamos essas cenas, nós ficamos admirados com o que acontece, vem as lágrimas aos olhos, mas nós voltamos a dormir tranquilos na nossa cama, sossegados, enquanto o mundo está aí sofrendo e muito. Uma das coisas que eles disseram é que quando eles entram numa casa nova, em um país novo, a primeira coisa que eles fazem é abrir a janela e olhar pela janela. E a frase que eles dizem é: não tem bomba aqui no país. Queridos, eu não sei o quanto que isso move o seu coração. O quanto que isso mexe com você. Mas nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos tomar uma atitude. E nós não podemos sozinhos fazer. Ninguém aqui teria condições de fazer sozinhos. Mas como igreja nós teremos condição. Nós entramos numa parceria com a Missão Mais, de trazer uma família aqui para Araraquara, e nós temos o compromisso de 1 ano de cuidarmos dessa família. E cuidarmos, queridos, não é sustentar essa família, é darmos condições para que eles possam se estabelecer na nossa cidade, através de ensinar o português, procurar um trabalho para eles, e aí poder, depois de 1 ano, eles poderem sustentarem sozinhos. A princípio, uma família. Se você desejar fazer parte, você pode dando o seu tempo visitando essa família, você pode contribuir financeiramente, você pode dar aulas de português para eles. Os nossos jovens que querem tanto treinar o inglês, podem aprender a treinar o inglês ensinando a falar o português. Nós temos como ajudar no dia a dia deles, a correria do dia a dia. Basta você se posicionar querendo ajudar. Então, para isso, não precisa ser uma quantia pequena, uma quantia grande demais. Aquilo que Deus colocar no seu coração e a disposição que você tem de ajudar essas pessoas. No final do culto, você pode procurar o Jorge. Cadê o Jorge? Fique em pé, Jorge, o pessoal vê você. Você pode procurar o Jorge e falar: eu quero fazer parte desse projeto. E você vai pegar um papelzinho semelhante a esse, com uma ficha, que você vai preencher para que possa ser feito o cadastro. Quem está à frente desse projeto é o Saulo. O Saulo, quem não conheceu o Saulo, tem frequentado a nossa igreja. O Saulo, há 3 gerações passadas da família dele, a família dele veio da Síria para o Brasil, num navio presbiteriano. E aí então, a forma que foi movendo as coisas, e aí Deus tocou no coração dele para trazer esse projeto aqui na igreja, que a IPB está sendo desafiado o Brasil todo a cumprir esse chamado, e aí a nossa igreja está entrando então como um braço daquilo que Deus quer fazer em meio ao mundo. Então, se você deseja, procure o Jorge no final do culto, e domingo que vem nós teremos aqui a presença deles, uma família cristã, uma família temente a Deus, que teve essa experiência de estourar uma bomba próximo da casa deles, e aí tiveram o privilégio de poder sair e serem alojados aqui no país. Então, que você deseja fazer parte do tempo, a forma que você puder ajudar, a igreja vai acolher essa família. E assim que nós fecharmos o contrato com eles, em 2 a 3 meses, essa família já estará conosco. Então faça isso, coloque esse desafio no seu coração, comece a orar, queridos, comece a orar por esses refugiados, comece a orar por esses países que estão sofrendo. Nós sabemos que isso sim é o cumprimento de tudo aquilo que foi dito, mas, queridos, nós como igreja precisamos fazer. Nós cantamos aqui: Senhor, sara esta nação. É a oração do teu povo. E nós pedimos que Deus esteja sarando também as demais nações. Então, você que deseja fazer parte, procure então, logo após o culto, o Jorge, e aí nós vamos ter uma conversa bem rápida acerca desse ministério. O que nós encontramos hoje, cada vez mais, é uma substituição daquilo que é seguro e sólido em troca daquilo que é líquido e frágil. É essa realidade que nós estamos vivendo no mundo hoje, vivendo na nossa família hoje, vivendo na nossa cidade. Aquilo que é seguro, aquilo que é sólido, está sendo deixado de lado para que possamos receber aquilo que é líquido e frágil. A consequência disso é que tem perdas de referenciais seguros. Aquilo que sirva como modelo, aquilo que possa inspirar a outros ou que direcione movimentos, cada vez mais tem sido deixado de lado. Nós não temos mais referenciais seguros. E o que preocupa mais é a dissolução de ideologias e instituições.
Cada vez mais nós estamos percebendo as ideologias se perdendo e principalmente as instituições perdendo o seu poder de influência. São as grandes empresas, as grandes nações, mas pegando um contexto menor, a questão da família, considerada cada vez mais uma instituição falida, uma instituição irrelevante, cada vez mais tentando trocar os parâmetros da família, é o que nós temos encontrado as ideologias hoje. E também a questão da igreja. Cada vez mais a igreja tem sido desconsiderada, a igreja tem perdido a sua importância em meio à sociedade, a igreja deixou de ser uma das principais instituições em meio à sociedade. Por consequência disso, a nossa sociedade cada vez mais secularizada. Ou seja, cada vez mais Deus é tirado do meio do mundo para que nós possamos fazer a nossa própria vontade. Uma sociedade secularizada nada mais é do que isso, do que Deus sendo tirado do centro para que o homem satisfaça apenas as suas vontades e os seus desejos. Ou seja, todo o pensamento, todo o ensinamento, tudo aquilo que fala acerca de Deus, cada vez mais é rejeitado pela sociedade. Uma sociedade egocêntrica, cada um procurando viver a sua própria verdade, satisfazer os seus próprios desejos. E uma sociedade insaciável. Não há o que sacia a sede, o desejo dessa sociedade. Cada vez mais, por mais que a gente viva grandes crises, nós vamos encontrar uma sociedade insaciável. E assim, uma geração ingrata e sem referenciais saudáveis. Essa nossa geração é uma geração totalmente ingrata e sem referenciais saudáveis e questionadora quanto à existência de Deus. Uma sociedade que cada vez mais questiona a existência de Deus. Mas é interessante, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre escolhe um povo para ser referência em meio às nações. Vai começar com a figura de Adão, aonde Deus faz Adão à sua imagem e semelhança, para que em meio a toda a criação, a figura de Deus, a imagem de Deus fosse representada em meio às demais. E assim, consequentemente, a família de Noé, o chamado de Abraão, a formação do povo de Israel e todo o Antigo Testamento, nós iremos encontrar a nação de Israel sendo referência. E assim, consequentemente, com a vinda de Jesus, com a sua morte, a formação da igreja, a igreja passa a ser agora a referência às demais nações. Por quê? Porque é uma referência de existência. É necessário que se exista um povo que ande com Deus, que presencie a realidade de Deus, que desfrute dessa realidade de Deus na sua vida, na sua história, para que as demais nações, ao olharem, possam perceber a existência de um Deus. Quando nós olhamos para a igreja, nós temos a plena certeza que ali existe um povo que adora a Deus, que busca a Deus, que Deus se faz presente. Então a igreja é um referencial de existência desse Deus, mas também um referencial de cuidado. Pessoas têm experimentado deste cuidado de Deus. Quanto mais tem um povo que recebe o cuidado de Deus, mais pessoas começam a perceber que é um Deus que tem cuidado do seu povo. E também um referencial de intervenção. São situações que este povo vive na sua realidade, na sua história, que Deus vem e age em seu favor, e que as demais nações começam a dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso eles estão alegres. Queridos, essa é a realidade que nós temos, uma sociedade que não acredita em Deus, uma sociedade sem referências, uma sociedade que não busca aquilo que Deus deseja para ela, mas em meio a essa sociedade, nós temos um povo que dá referencial de existência, de cuidado e de interferência de Deus. E é exatamente isso que nós encontramos no Salmo 117, que é o salmo da nossa mensagem dessa noite, o texto mais curto, mais breve da palavra de Deus, mas muito rico naquilo que Deus espera de você e de mim como igreja. Diz assim, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco,
e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco através desse salmo, pedindo que Ele venha nos orientar quanto igreja, quanto povo de Deus. Pai, nós vivemos um mundo sem referenciais, ó Deus. Um mundo onde as instituições, ó Deus, estão falidas, ó Pai. Nós percebemos, ó Deus, que isso tem sido por toda a sociedade, por todo o mundo, ó Pai. E assim, Deus, a necessidade de uma referência, a necessidade de um caminho a ser direcionado, a ser apontado, ó Pai. E assim nós encontramos em toda a história da humanidade, em todo o mover do Senhor, ó Deus. O Senhor chamando um povo, o Senhor escolhendo uma nação, para que através dela pudesse manifestar a existência do Senhor, manifestar o cuidado do Senhor, a intervenção do Senhor, ó Pai. E nós entendemos, ó Deus, que o nosso mundo precisa disso hoje, para que possamos voltar a experimentar, ó Deus, um crescimento, ó Deus, um aumento daquilo que o Senhor tem feito sobre nós, e assim divulgar essa nossa fé, divulgar cada vez mais essa realidade da presença do Senhor na vida da Tua igreja, ó Deus. Que nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nos orientando, nos guiando, nos ensinando da Tua vontade, ó Pai. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. O que o Salmo está fazendo é um chamado universal à adoração. Todo ser humano é chamado, é convocado para louvar ao Senhor. Todas as nações, todos os povos, não apenas a nação de Israel. Mas quando Israel subia para Jerusalém para adorar ao Senhor, através dos salmos, eles convocavam as demais nações para subirem com eles e assim louvarem ao Senhor. O que nós encontramos nesse salmo é um convite para você, igreja, louvar a Deus. Mas também um desafio para aqueles que estão fora, para aqueles que não fazem parte desse povo, para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, eles também serem convocados a louvar ao Senhor. Através desse convite universal, 3 realidades acontecem. Primeiro, a indiferença é confrontada. Qualquer pessoa indiferente a Deus, qualquer pessoa alheia à vontade de Deus, ela é convocada para louvar ao Senhor. Vai quebrar vai confrontar essa indiferença. Por mais que as pessoas, quando você sai de casa, e essa pessoa, ela olha para você junto com a sua família, entrando no carro com uma Bíblia na mão, por mais que essa pessoa não acredite em Deus, por mais que essa pessoa zombe da existência de Deus, a indiferença dela é confrontada. Quando ela encontra um povo indo a louvar a Deus, quando ela encontra um povo convidando para o louvor de Deus, ela é confrontada na sua indiferença, a incredulidade é desafiada. Quando nós cantamos aqui que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, a incredulidade de qualquer pessoa é desafiada. Como que eu posso ser incrédulo vendo Deus agindo em outras pessoas? Como posso permanecer incrédulo, vendo Deus operando grandes milagres? Como eu posso ser incrédulo quando um povo se reúne para exaltar, para louvar os grandes feitos de Deus? E a idolatria é condenada. Quando outros povos louvam os seus falsos deuses, quando outros povos louvam a si mesmo, a idolatria, ela é condenada quando nós convidamos as demais nações para louvar ao Senhor. Quando você chama pessoas para louvar, quando você focaliza em Deus o seu louvor, não tem como, a idolatria é condenada. Qualquer louvor que não seja dado a Deus, vai ser claro que eles não estão louvando aquele que é digno de ser louvado. Quando Israel subia, passava nas demais nações, qualquer nação que fosse indiferente a Deus, elas eram confrontadas. Quando Israel subia para louvar, qualquer incredulidade era desafiada. Assim também toda idolatria das demais nações era condenada através desse convite. Ou seja, o que ele está dizendo nesse chamado universal, que Deus é o alvo de toda adoração.
Deus é o único alvo de toda adoração. Duas verdades absolutas nesse texto. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Muito grande é a misericórdia de Deus. Muito grande é a misericórdia desse Deus que você e eu servimos. Esse Deus que nos convoca a louvá-lo. Esse Deus, ele manifesta perdão e graça constantemente sobre o seu povo. Porque Ele conhece a nossa miséria, Ele conhece a miséria do nosso coração, Ele sabe da nossa incapacidade de restaurarmos a nossa vida, de buscarmos mudança da nossa história. E o que nós vamos encontrar como verdade absoluta no louvor, é que Deus tem usado de misericórdia para com você e para comigo. E também a segunda verdade, a fidelidade eterna do Senhor, cuidado e restauração. Se não fosse a fidelidade de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a fidelidade de Deus, a sua história não teria sido restaurada. Se não fosse a fidelidade de Deus, nós não teríamos experimentado a transformação que nós experimentamos em Cristo Jesus. Duas verdades absolutas pelas quais você e eu somos convidados a louvar. E assim também umas duas verdades absolutas que todas as nações são convidadas a louvar. Mas há uma razão restrita para conosco. É interessante que o salmista não vai falar que Deus tem feito maravilhas em todos os povos. Que ele convida as nações para louvar a Deus, não por aquilo que Deus tem feito em meio àquelas nações. Não o que Deus tem realizado em meio a outros povos. Mas o que Deus tem feito com eles, com a nação de Israel. Então o que o texto está dizendo é, a misericórdia, a fidelidade do Senhor para conosco, não para as demais nações. Então quando nós entendemos isso, a razão restrita para convidarmos todas as nações para louvarem ao Senhor, é porque Deus tem cuidado do seu povo. Queridos, quando você e eu convidamos pessoas para louvar ao Senhor, entenda uma coisa, que você não vai convidar essa pessoa por aquilo que Deus tem feito na vida dela, mas ela naturalmente é convidada a louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. A misericórdia e a fidelidade são direcionadas não para as nações, mas exclusivamente para um povo, para o povo de Deus. E também, Israel é o povo de Deus. Por quê? Porque Deus está no meio desse povo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Israel não tinha o perfeito louvor. Israel não era o povo perfeito. E isso é uma realidade que você e eu precisamos ter na nossa vida. Que você e eu não temos o perfeito louvor. Você e eu não somos o povo perfeito. Mas há uma realidade para que nós convidemos as demais nações para louvar. É a experiência histórica que você e eu temos. Quando Israel convidava as demais nações para louvar ao Senhor, é porque Israel tinha uma experiência histórica. O nosso Deus caminha conosco, o nosso Deus é o nosso aliado, e Deus nos ama com fidelidade extrema. Então a experiência histórica da nação de Israel fazia com que ela pudesse convidar as demais nações para louvar a esse Deus. É essa a razão pela qual você e eu convidamos nações para adorar, pessoas para cantar louvores, para reconhecer a grandeza de Deus, não por aquilo que Deus tem feito na vida delas, mas pelo nosso contexto histórico, pela nossa experiência na nossa própria vida, do que Deus já tem feito em cada um de nós. Entenda uma coisa, a chuva cai sobre todos os povos. A semente plantada vai brotar por qualquer pessoa, não importa o seu credo, não importa a sua religião, não importa onde ela mora. A bênção de Deus vem sobre todas as pessoas, todas as nações são grandemente abençoadas, todos os povos são grandemente abençoados por Deus. Deus não escolhe uma nação para abençoar exclusivamente a ela, mas entenda uma coisa, o povo de Deus diferencia dos demais povos, porque Deus tem uma intimidade com esse povo, porque Deus tem um relacionamento pessoal com esse povo, porque Deus tem uma aliança feita com esse povo. O fato de você e eu convidarmos nações para adorar, não é apenas porque Deus tem nos abençoado,
mas é porque você e eu temos uma aliança com Deus. É porque Deus se faz presente no meio do seu povo. Quando nos reunimos como igreja, como família, nós cantamos louvores, porque Deus tem cuidado de nós e nós entendemos isso. E as demais nações precisam ver isso em nós, para que eles possam também louvar a esse Deus. Mas o que isso tem a ver conosco? É um salmo referente a Israel. É um salmo referente à nação de Israel, a um povo que nós nem conhecemos, um povo que nós nem temos linhagem deles. Mas o que tem a ver conosco é essa realidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora isso tem tudo a ver conosco. Agora isso tem tudo a ver com você e eu como igreja, como pessoas resgatadas por Cristo Jesus, libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós já não somos estrangeiros nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus, você e eu somos nação de Deus, você e eu somos família de Deus, somos povo de Deus, e sendo povo de Deus, nós somos convocados a louvar a esse Deus, e através dessa experiência histórica, convidarmos as demais nações para louvarem a esse Deus. E assim a idolatria é condenada, assim a indiferença é confrontada, assim, queridos, esses outros povos vão olhar para nós e vão identificar que Deus existe, que Deus age, que Deus abençoa, que Deus cuida, que Deus responde a nossa oração. E assim não tem como ficar indiferente para aquilo que Deus está fazendo. Mas, portanto, você faz parte de um povo resgatado. Lembre-se sempre disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Você faz parte, queridos, de um povo resgatado. E você faz parte de um povo abençoado. Deus em Cristo tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E você faz parte de um povo que pertence a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte desse povo, você faz parte de um povo resgatado, um povo abençoado, um povo que pertence a Deus. Então é você que fala o que esse salmo está dizendo: vinde todos os povos, louvai ao Senhor, vinde todas as nações, louvai ao Senhor. Você faz parte de um povo que deve convidar as demais nações para louvar a esse Deus. Então, queridos, assuma a sua posição, viva como um povo resgatado, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte de um povo resgatado, então viva como um povo resgatado, de 3 formas: através da sua fé, através da fé que Deus tem colocado no seu coração. Focaliza essa fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, alimenta esta fé com os ensinamentos de Cristo, através dos seus relacionamentos, possa mostrar às demais nações, aos demais povos, que Deus se faz presente na sua vida, na sua história, e você é um povo resgatado. Nós temos sim que sermos diferentes do casal que mora do lado da nossa casa. Nós temos sim que sermos diferentes das pessoas que convivemos no nosso trabalho. Os nossos relacionamentos precisam refletir a imagem e semelhança de Deus restaurada por meio de Cristo Jesus. Nós não temos como nos igualar às demais nações, aos demais povos. Porque nós somos um povo resgatado, queridos. Um povo que foi pago um alto preço pela nossa vida. Nós precisamos, nós jovens, precisamos viver a realidade de Deus na nossa juventude. Nós adultos precisamos viver essa realidade nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque através das nossas atitudes, nós vamos viver como um povo resgatado. Ao olhar para nós, eles vão encontrar em nós um povo que foi liberto do império das trevas, e agora é um povo que anda com Deus. Viva como um povo abençoado. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações te dizia:
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Viver como um povo extremamente abençoado por Deus, um povo que tem experimentado o cuidado de Deus, um povo que tem experimentado do zelo de Deus. Você e eu precisamos aprender a viver como um povo abençoado. Queridos, mas quando nós encontramos pessoas que andam com Deus, que são um povo abençoado, e começam a conversar com outros povos, com outras pessoas, o que acontece é a mesma murmuração, é a mesma reclamação, é a mesma realidade. Parece que não tem consciência do que Deus já tem feito na sua vida, o que Deus já tem feito na sua história. Nós precisamos aprender a viver como um povo abençoado, através da nossa espiritualidade. Viva essa realidade com Deus, essa intimidade com o Senhor. Cultive cada vez mais entrar no seu quarto, falar com Deus, experimentar de Deus, para que ao sair do quarto, reflita nas outras pessoas aquilo que Deus faz na sua história. O que nós vemos hoje são pessoas sem referenciais para cultivar a sua espiritualidade. Pessoas que estão sem rumo, pessoas que estão sem esperança, porque nós muitas vezes deixamos de viver como um povo abençoado, através do nosso testemunho. Você precisa se achar cada vez mais abençoados, queridos. O testemunho nosso diante dos outros povos, ao olharem para nós que andamos com Deus, que somos um povo de Deus, eles precisam olhar para nós e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por você. As pessoas precisam olhar para você e enxergar essa realidade. Olhar para a sua família e enxergar essa realidade. Olhar para a sua história e entender que você tem sido uma pessoa, uma família extremamente abençoada através da sua vida e através da gratidão. Nós precisamos resgatar esse princípio da gratidão. E pela manhã eu dei uma explicação que eu achei interessante. O que é gratidão? Gratidão é lembrar de onde nós viemos. Uma pessoa grata, naturalmente, ela lembra de onde ela veio e qual é a situação dela hoje. Nossa vida sem Deus, nós sabíamos o que era. A nossa vida com Deus é uma outra realidade. O que Deus fez na nossa história, nos abençoando em todas as áreas da nossa vida, tem feito com que você e eu possamos demonstrar a nossa gratidão para com Deus. E mostrar isso diante das pessoas, para que elas possam olhar para nós e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Queridos, assuma essa posição. Viva como um povo abençoado, mas também viva como um povo que pertence a Deus. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Lembra no início, aonde nós temos trocado aquilo que é sólido e seguro, por aquilo que é frágil e líquido, e a consequência disso é que as referências têm sido perdidas. Não há um referencial saudável, que sirva como parâmetro, como modelo, como algo para ser seguido. A igreja precisa ser isso. Você, sendo igreja, precisa viver essa realidade. Como um povo que pertence a Deus, a geração está pervertida e corrupta, vive em meio às trevas, ela precisa de um referencial que resplandeça como luzeiro. E o que vai ser sal e luz no mundo é você e eu. O que vai ser sal da terra e luz do mundo é a igreja de Cristo Jesus. Nós seremos o referencial às pessoas. Para isso, através do amor. Através do amor. Nós só seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. Queridos, infelizmente, uma das razões pelas quais a nossa igreja tem se esvaziado a cada dia é porque tem faltado amor. A nossa igreja, cada vez mais, a porta está crescendo, a porta de saída da igreja, porque tem faltado amor entre nós. Talvez você diga: não, pastor, eu sou amado nessa igreja. Eu sou tão amado nessa igreja, fui tão bem acolhido. É porque você já está aqui há muito tempo, querido. E você já tem o seu grupo de relacionamentos. Mas pessoas novas que chegam, não conseguem ficar. E eu ouvi de uma pessoa que há 2 anos frequentou a nossa igreja: pastor, eu estou de saída. Eu estou de saída porque eu não encontrei vínculos nessa igreja.
2 anos, queridos, 2 anos frequentando a nossa igreja, ela tomou a decisão de sair. Por quê? Porque não foi amada. Talvez isso pareça uma repreensão, mas não, queridos. Isso é um grande privilégio que nós podemos ter, de amar as pessoas, de sermos amados pelas pessoas. O desafio da nossa igreja a partir do próximo ano é trabalhar com pequenos grupos, para que possamos estreitar a nossa relação, estreitar os nossos relacionamentos, criar vínculos, e a partir desse vínculo poder experimentar mais desse amor de Deus na nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós, pessoas que demonstrem amor, pessoas que demonstrem cuidado, pessoas que tenham zelo umas com as outras. A igreja precisa mostrar esse amor. Se nós pertencemos a Deus, que é amor, nós não podemos falar que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos. Se a igreja não mostrar amor, se você na sua prática diária não demonstrar amor, aqueles que convivem com você, você não vai estar vivendo como um povo que pertence a Deus. Se olhar para nós, caras fechadas, carrancudas, pessoas mal-humoradas, pessoas que não dão bom dia, pessoas que não cumprimentam, pessoas que não acolhem, não tem como dizer que é povo de Deus. Porque se nós somos povo de Deus, nós somos corpo de Cristo. E se nós somos corpo de Cristo, nós somos chamados em amor por Ele. E é natural que você e eu correspondamos a este amor, dando amor para as pessoas. Nós somos povo de Deus quando nós manifestamos o perdão. Nós aprendemos a perdoar. Queridos, como é difícil falar de perdão. Como é difícil ouvir acerca do perdão. Porque nós temos experimentado o perdão de Deus, nós oramos o Pai Nosso, que fala assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, mas cada vez mais alimentamos no nosso coração uma revolta, um sentimento de amargura que contamina nós e contamina todos que estão ao redor, porque nós não conseguimos manifestar o perdão, e através da comunhão como povo de Deus. O que atrapalhava Israel é que Israel se dividia, Israel não se comprometia, Israel não convivia com aquilo que Deus queria que eles fizessem, e assim ela começou a perder o referencial em meio às nações. A igreja precisa manifestar que ela é povo de Deus, também através da comunhão. Lembre-se disso. Você faz parte de um povo resgatado, você faz parte de um povo abençoado, e você faz parte de um povo que pertence a Deus. Portanto, viva como um povo resgatado, viva como um povo abençoado, viva como um povo que pertence a Deus. Que sejamos referência da existência de Deus. Que nós como igreja, nós como discípulos de Jesus, nós como pessoas lavadas e remidas através do sangue de Cristo Jesus, derramado naquela cruz, possamos ser referência da existência de Deus. Se a sociedade cada vez mais se torna incrédula, é porque a igreja cada vez mais se torna irrelevante. Se as pessoas cada vez mais se tornam indiferentes em relação a Deus, é porque a igreja tem deixado de ser referência da existência desse Deus. Que a nossa vida seja um convite de louvor a Deus. Que quando as pessoas olharem para nós e enxergarem em nós pessoas que reconhecem que Deus tem cuidado, que Deus tem zelado, que Deus tem abençoado, possa ser um convite para elas para louvarem a Deus. E a partir disso, que através de nós, a indiferença seja confrontada. Que aquelas pessoas que nós trabalhamos com elas, pessoas que convivemos com elas, os nossos familiares, os nossos vizinhos, ao olharem a nossa vida de louvor a Deus, possam olhar para nós, a indiferença que eles têm com Deus, seja confrontado. Então qualquer sentimento de estar alheio à vontade de Deus, ao olhar para a nossa vida, que exista um confronto no coração deles, que exista um confronto na mente deles, dizendo o porquê que eu não louvo a esse Deus, o porquê que eu não vou a essa igreja, o porquê que eu não tenho experimentado do que ela tem experimentado de Deus. E que a incredulidade seja desafiada. Deus existe ou não existe? Ao olhar para a nossa vida, a incredulidade dessas pessoas seja grandemente desafiada. Porque nós acreditamos em Deus, porque nós confiamos em Deus, porque Deus tem feito maravilhas em nosso meio, e que toda idolatria seja condenada, porque somente um é digno de louvor,
Somente um é digno de ser honrado, de ser adorado, e é o seu Deus e o meu Deus. E assim então a idolatria seja condenada através da sua atitude de levantar as mãos e levantar a sua voz e louvar a Deus dizendo: ouve a nossa oração, Senhor, Altíssimo, escuta a nossa oração e sara essa nação, ao olhar para nós como o povo eleito de Deus, como um povo abençoado por Deus, um povo que pertence a Deus. Quando nós louvarmos, as demais nações, os demais povos possam enxergar em nós, e assim a indiferença com Deus vai ser confrontada, a incredulidade vai ser desafiada, e a idolatria seja condenada. Queridos, se alguém perto de você tem sido indiferente, incrédulo e idólatra, a razão dele permanecer assim, talvez que tenha faltado em você uma vida de louvor, uma vida de alguém que tem experimentado o cuidado de Deus. Talvez a nossa murmuração, as nossas lamentações, as nossas atitudes tenham feito com que pessoas não enxerguem e permaneçam indiferentes, incrédulas e idólatras. Se a nossa família não está no altar de Deus, é porque isso tem faltado em nós. Se os colegas de trabalho não têm sentido sede de Deus, é porque nós não temos experimentado isso. E mais uma vez eu digo, isso não é repreensão. Isso é entender que nós somos um povo privilegiado. Deus tem abençoado a todas as pessoas. O seu colega de trabalho tem o pão dele na mesa todos os dias. A família do seu lado da casa tem tido sustento todos os dias. A chuva cai sobre ela também. Então tudo isso acontece. Mas a diferença entre nós e os demais é que nós passamos e fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E nós somos igreja do Senhor. E Deus tem uma aliança com a sua igreja. Deus tem um compromisso com a sua igreja. Deus se relaciona pessoalmente com a sua igreja, não com os demais povos. Por mais duro que seja ouvir isso, a Bíblia é clara quando ela diz que aqueles que estão em Cristo Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E para isso nós precisamos viver essa vida de louvor, que sejamos referência da existência de Deus e que a nossa vida seja um convite ao louvor de Deus. Nós vamos mais uma vez entoar aquele cântico que nós falamos aqui, bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está na casa de Deus. Você é bem-aventurado. E no meio do cântico vai dizer: ouve a nossa oração, Altíssimo, e sara esta nação. A nação vai ser sarada quando a igreja se posicionar como um povo e a nossa vida ser um convite de louvor a esse Deus.